Está começando o programa Incrível Mundo das Evidências. Aqui você fica sabendo as últimas novidades de saúde, aprende e se diverte. Apresentação, professor Arnildo Corb e acadêmicos. O programa é de iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento em Saúde Humana. 5, 4, 3, 2, 1... O Incrível Mundo das Evidências. Hoje nós temos a grata satisfação de recebermos aqui no nosso estúdio a Thalita Fanin, ela que é supervisora de saúde do SESI Chapecó, né? Formação em Educação Física, pós-graduação em Saúde e Qualidade de Vida. E ela vem nos falar um pouquinho sobre o SESI, atividade que ela contribui bastante nesse setor da saúde, e também da corrida do bem. É mais ou menos isso. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo acolhimento, e a gente vem falar um pouquinho realmente da estrutura do SESI em Chapecó. Hoje a gente atua em Chapecó em 3 frentes, né? Legal comentar, algumas pessoas não conhecem a estrutura do SESI aqui em Chapecó. Então, estamos passando por uma reforma para conversar um pouquinho com o cliente que passa, para a gente se tornar referência também. E a gente atua aí na medicina ocupacional, na linha assistencial e na promoção de saúde, que é um tema que a gente vai conversar um pouquinho, então. SESI aqui em Chapecó, né, a gente faz parte da Regional Oeste, né, e faz parte da mesma gerência, que é a Extremo Oeste, né, então o Jardel é o nosso gerente. E aí nós estamos aqui em Chapecó com vários produtos e a gente atende a região como um todo. A gente atende desde Dionísio Cerqueira, lá no Extremo Oeste, até São Lourenço do Oeste, enfim, Chapecó, e todas elas com algum produto na área de saúde, que é no qual eu atuo. E aí a gente atende trabalhador da indústria, atende a indústria em si, atende comunidade em geral, com os N serviços dentro da nossa área de atuação. Poderia nos falar um pouquinho do que são esses serviços, porque num outro momento nós traremos com certeza, né, responsável de outros setores, né, que tem contribuem nesse serviço, né, mas quais seriam esses serviços que são oferecidos pelo SESI? Na linha da medicina ocupacional, a gente atende os serviços de documentos, laudos, que é voltado para o PJ. E aí, dentro da medicina, as pessoas vêm para o SESI para fazer os seus exames admissionais, seus exames periódicos, seus retorno ao trabalho. Essa é uma das frentes da medicina. Na linha assistencial, a gente tem todo o rol de vacinas, né, as vacinas que a gente faz tanto na rede pública quanto na rede privada. A gente tem a área de odontologia e aí a promoção de saúde, que a gente vem com as nossas academias, com a nossa ginástica laboral, que é tanto para o público PJ quanto o PF, e a corrida do bem, que é um diferencial da área de promoção de saúde. Perfeito. Então, em outro momento, né, nós conversaremos com a parte da equipe aí que faz essa parte da gestão, né, de uma maneira mais complexa. Vamos falar sobre a corrida do bem, tá? Corrida do bem. Tá? Então, poderia nos situar aí do que se caracteriza a corrida do bem? Vamos lá, então. A Corrida do Bem, desde 2016, né, ela vem como uma corrida estruturada, e ela não acontece só em Chapecó, ela acontece no estado todo de Santa Catarina. Em 2024 foram 10 etapas, e em 2025 a gente vem com 11 etapas no estado. Então, ela tem 2 frentes, né? Que é gerar um comportamento saudável, instigar as pessoas à prática de atividade física e, junto com isso, fazer uma atividade social, né? Fazer uma ação social, que é o valor, né? 15% das inscrições destinada para uma entidade. Então, a gente faz 2 benefícios para nós, né? O benefício para a saúde, que é a atividade física, e o cunho social, então, que é o benefício às entidades. Tu falasse de 11, como é que é? 11 etapas no estado. Como é que são essas etapas, só para ter uma noção? Elas vão acontecer mensalmente, né, em 11 cidades do estado de Santa Catarina. Caçador, Joaçaba, cada cidade é um outro momento. Uma outra etapa em outro momento, né? Depois a gente vai divulgar um pouquinho do site, onde consegue, caso as pessoas tenham interesse em outras inscrições, em outra cidade. Ou... Então ela pode participar, a pessoa pode migrar para as cidades e participar
participar. A intenção é essa. Ou se é um processo eliminado, existe uma geral depois? Não? Não. A ideia é justamente a gente criar uma adoção de comportamento saudável e instigar as pessoas a participar no maior número de etapas, né? Que se compõem os circuitos de corrida do bem. Uhum. Ótimo, perfeito. E no caso, assim, quando que será essa corrida do bem? Chapecó. Isso mesmo. A nossa, que é aqui em Chapecó, vai acontecer no dia 5 de outubro. É um domingo. Um domingo de manhã, às 7h30 da manhã, a gente faz a largada. Né? Então, a gente tem como objetivo reunir, claro, um número expressivo de atletas. Se pegarmos como evidência 2024, a gente teve 1.103 atletas inscritos na corrida. E esse ano a gente vem também com a marca dos mais de 1.000 atletas. Né? 1.000 atletas? 1.000 atletas nesse momento. E compete pessoas de fora ou é só de Chapecó? Vem pessoas de todos os locais participar? Isso mesmo, a gente tem atletas de Chapecó e atletas da região. E o que é legal, né? A corrida, ela une vários propósitos no dia. Pessoas que vêm para se desafiar a primeira vez a correr, pessoas que vão mudar o percurso de corrida, corria 5, vão correr para 10, pessoas que não corriam e vão começar a correr, só caminhavam. Então, a gente tem vários propósitos conectados. É legal frisar que a energia do dia, ela é muito gratificante, porque as pessoas querem estar ali, elas gostam de estar ali. Então, é um momento bem contagiante, com uma energia positiva. E, claro, né, a gente fortalece o benefício que elas fazem para as entidades também. E as pessoas, antes elas passam por uma avaliação, amnésia, antes da classe, se ela tem condições de caminhar, correr, é feita uma avaliação, eu me inscrevo e, eu de repente penso que posso participar de uma maratona. Tá? As inscrições, elas não dependem de uma validação, tá? As pessoas são responsáveis pela sua inscrição e elas colocam lá estar apta ou não a fazer o percurso de corrida, né? Então, é um desafio meu, é um desafio particular, onde a gente não instiga as pessoas a mudar percurso, né? É uma corrida que ela acontece para todos no mesmo formato e as pessoas, sim, têm o perfil de escolher, né? Se eu vou ou não vou para cada modalidade. Mas existe todo um suporte também de saúde, se a pessoa sentir algum problema, um desconforto, algo assim, ela terá suporte. No dia da corrida, tem toda a estrutura. E a gente também, além da estrutura de ambulância, toda a rede para dar o suporte, a gente espera que nunca venha acontecer. E não temos histórico também de lesão, histórico mas assim, a gente está preparado, né, desde o UTI móvel, desde médico, enfermeiros no dia, para dar esse suporte. E juntamente com isso, a gente prepara o espaço do atleta, que a gente coloca lá massoterapia, alongamento, justamente para esse atleta que vai se desafiar um percurso, se precisar de um auxílio pré-corrida ou pós-corrida, a gente está lá para auxiliar também. Ótimo. E tem outras instituições que são parceiras, o SESI, nesse processo? É unicamente um evento, somente o SESI, a organização? Não. A organização é por conta do SESI, mas a gente conta com os apoiadores. Isso. Porque a Corrida do Bem, ela é uma corrida que o SESI paga, uma corrida que ela não se paga justamente pelo valor agregado da corrida e pelo valor que a gente reverte 15% para as entidades. Então, a gente tem várias indústrias, várias empresas, né, que apoiam essa ação, que vem junto, divulgando a sua marca e apoiando. Seja ele com valor financeiro, seja ele com produtos para o kit que os atletas ganham, ou seja eles vinculando a ação social de alguma outra forma, com divulgação, mas sempre vem outras entidades junto com o SESI, sim. A tua fala condiz com, se a gente pensar no número de corridas que tinha, em 2016 a gente era em 4 etapas de corrida, né? Aqui em Chapecó que executava a corrida. Hoje a gente tem 3 a 4 corridas por mês aqui em Chapecó. Então, olha o quanto avançou, o quanto as corridas vêm performando, o quanto as pessoas vêm aderindo a esta modalidade. E instituições também aderindo, Perfeito. Né? A gente tem vários tipos de corrida, não só com o cunho também da atividade esportiva, mas de N benefícios, né? Corrida do sedentarismo, corrida do meio ambiente. Então, as pessoas estão usando desse benefício também e promovendo uma prática de saúde. E ajuda a integrar a comunidade, porque às vezes domingos pela manhã as pessoas não têm, mesmo por mais que não corra, ir lá para assistir, né? Porque nem sempre são somente os próprios atletas ou que as pessoas dizem que estão envolvidas, mas outros simplesmente para assistir, para olhar. É um evento a mais também que estimula, né? A família vem junto no dia do evento,
tá? No domingo, no dia 5, a família vem junto e a gente sempre prepara na arena, lá onde é a largada, né? A gente prepara serviços para acolher a família também. Pressão arterial, glicemia, a própria massagem, né? A quick massagem, justamente porque a família vem prestigiar. E outra, né? Ao final da corrida a gente tem a maratoninha, que é para as crianças. Então, assim, as crianças no início prestigiam os pais e no final é o momento do contrário, né? Dos pais instigar as crianças a essa prática esportiva. Então, é um momento muito bacana. As crianças fazem um percurso, é claro, simbólico, né? Vinculado à faixa etária de idade, mas os pais valorizam esse momento. A gente faz toda a vibração, a gente faz toda o acolhimento da mesma forma que a gente faz para os adolescentes, para os adultos, a gente faz para as crianças também. Então, é o momento da família também estar ali. Ótimo. Só para recuperar um pouquinho. Então, a largada é na Praça Coronel Bertazzo, é isso? Perfeito, isso mesmo. E aonde que chega o término retorna na praça de novo, né? Uhum. Então, às 7h30 acontece a largada, sai da Praça Coronel Bertazzo, os 5 km e os 10, eles largam pela avenida, os 5 km no meio do percurso, para mim referenciar, acima do Ecoparque, né? O Atacadão dos Móveis, mais ou menos, retorna os 5 km e volta para a praça. Tá. Os 10 km segue, sentido shopping. No shopping vai descer na Medellín, faz uma quadra e retorna. Retorna pela mesma via e vai ser acolhido e recebido lá na praça de novo. Tá? Largada e chegada na praça. E essa atividade com crianças que você falou ali A maratoninha? Isso, ela também acontece quando o último atleta, ele chega de volta a gente recebe ele na chegada, a gente reúne as crianças e a maratoninha larga ali mesmo na praça, a gente vai vincular as idades ao percurso e aí acontece também tudo no mesmo ambiente. Então não é simultâneo, primeiro uma, daí a outra e sim por organização, os 5 e o 10 km, eles largam junto, né? Junto no mesmo momento ali, a gente separa um pouquinho só a categoria, mas é junto, logo na sequência a caminhada. E aí, quando finalizou essa corrida oficial, aí sim acontece a maratoninha. Justamente para que os pais, a família, esteja ali para prestigiar os pequenos, né? Isso, então, é um gesto realmente de alegria. Ali as crianças vibram muito, elas recebem a medalha do mesmo formato, justamente para a gente incentivar a adoção de uma prática de atividade física. E hoje o que nós discutimos enquanto educação e tudo mais, são essas tecnologias hoje que nós temos, as mídias digitais, de modo geral, que as crianças, né, acabam se apegando demais a isso, a família também não tem um ambiente, né, muitas vezes, propício que possa fazer com que as crianças saiam também daquele cotidiano, né, ficam presas às tecnologias, né, então é um momento importante. Chapecó hoje tem, felizmente está se criando muitos espaços públicos, né, estamos bem, como é que eu posso dizer, bem atendidos, né, com espaços, né, praças e demais, né, mas essas atividades se complementam com os espaços que se tem. Muitas vezes a gente tem a praça, muitas praças se formando muito bem, acho que dessas administrações últimas aí estão pensando nisso, mas esses elementos que ajudam a integrar também são necessários, né? Ela parece uma ação pequena, né? Mas quando a gente tem os relatos no final, a gente faz o fechamento da corrida e a gente sempre recebe os feedbacks de como aconteceu. E aí a gente recebe o feedback dos pais que, a partir do momento que o meu filho viu eu correr, ele correu a maratoninha, se tornou uma prática a atividade física para ele. Ele está querendo bater a meta, ele quer correr cada vez mais, quer nos acompanhar nos eventos de corrida. Então, ou seja, eu estou criando um comportamento saudável nesta criança e ela vai levar para a vida, ela vai entender que isto é um momento legal, é uma ação. Então, a valorização desse momento para nós é muito importante. E para tudo, né? Se olharmos, é aquilo que falamos, né? As crianças hoje, elas precisam, e além disso, as crianças estão muito, tanto se fala em hiperatividade, né? Hiperativas, então a gente acaba, as crianças ficando em casa muitas vezes, essa energia toda precisa acabar convertendo em algo mais, né, físico, atividade física. E não só as crianças, mas também, se formos olhar, nós adultos, todos de modo geral, né, tá, o sedentarismo que hoje somos tomados, né, que dificultamos as coisas, né,
Então, a quebra desse sedentarismo, isso é importante, essas práticas, porque vem a estimular, né? Vem a estimular, é difícil, por exemplo, é uma coisa programada. Eu posso pensar assim, hoje eu vou até na praça, nós temos ali atividades, equipamentos esportivos, tudo mais, na última hora, não vou mais, dá aquela preguiça, sabota, eu né? acho que vai chover, tem uma nuvem, né? Estou vendo uma nuvem, é risco de chuva, não vou. Agora, se você tem algo agendado, né? É um compromisso que se assume, né? Um compromisso, existe aquela questão cultural, nós brasileiros estou pagando, eu vou. Tem alguns estudos que falam que o nosso corpo ele se sabota, né? É. Vai nos boicotando e aí vai chegando na hora, a gente vai arrumando outras desculpas que vão nos impedindo de fazer o que a gente realmente tinha proposto a fazer, né? Isso é natural. E aí depois que eu vou e eu faço atividade física, eu me sinto muito bem, né? Eu libero endorfina, libero serotonina e eu me sinto melhor, eu me sinto bem. Que bom que eu fui, mas eu tenho que ir. Tem que ir. Eu sempre falo com os alunos aí a questão da economia de energia, né? Que o nosso corpo, todo ele trabalha nesse sentido, economizar energia. O princípio, né, da evolução, da seleção natural se deu dessa forma. Então, o que acontece? Então, assim, evolução e seleção. Tenta imaginar isso aí lá na idade da pedra lascada, né? Eu não podia gastar muita energia, porque eu não posso sair agora caçar alguma coisa porque tem um predador vai me acabar predando igual. Então, economizar energia. Então, nosso corpo está pensando, então, você falou de sabotar, isso aí faz certo, é biológico, né? Tudo conspira contra para que eu não gaste energia, que eu até acumule, né? E para fazer gastar isso, eu preciso sair da minha aquela zona de conforto que nós colocamos, né? Isso né? mesmo. E a professora, esse professor foi graduado em educação física, né? Isso é um fator que chama a atenção, né? É por isso que a gente tenta deixar o momento mais acolhedor possível no dia. Pode acontecer de chover? Pode. O percurso, a corrida, ela acontece da mesma forma. Mas assim, para que a gente tenha um momento acolhedor, para que a família consiga se ver junto e aí incentivar o atleta a ir, né? Para que o filho goste do momento. Então a gente vai ter vários parceiros que vão estar lá acolhendo essas crianças também, né? Hoje a Rede Feminina e a AMA são as duas entidades que estão nos apoiando e que vão ser as beneficiadas. Que então interessante. elas também vão estar lá nos auxiliando nesse acolhimento das pessoas que permanecem lá na arena. Justamente para a gente não ser só a corrida, largou a corrida e finalizou. Para que a gente tenha uma estrutura lá dentro, e é o nosso perfil de corridas do SESI, para que se torne um momento agradável e eu realmente chega na hora e eu tenha vontade de ir. E não eu realmente entenda que eu estou me sabotando, é cedo, um domingo de manhã, e eu acabe não indo. Só para ter uma ideia, qual o valor das inscrições? Em média, né, vai depender muito, o maior valor, porque a minha fala vai estar muito voltada porque a gente tem várias categorias ali dentro, né? Isso. O maior valor da corrida é 99. Tá. Uhum. E aí a gente tem as entidades parceiras, várias empresas que estão nos apoiando, as assessorias, elas pagam em torno de R$89. Tá. E a caminhada, R$70. Todas elas, né, dá direito ao kit. O kit é uma eco bag, uma camiseta, mais os brindes dos apoiadores que estão vindo conosco, né? E aí vão compor esse kit. Então, E o interessante é assim, que acaba estimulando, ajudando essas outras instituições, né? A AMA, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Então a pessoa está fazendo um bem a si próprio, né? Ajudando, caminhando, atividades físicas, está estimulando também as próprias outras instituições parceiras que precisam, a própria AMA, né? Que é muito interessante, né? Então, olha, são múltiplos efeitos, né? Positivos que essa atividade pode trazer, né? Perfeito. 15% do valor das inscrições é destinado para essas entidades, né? Então, a AMA e a Ávora, elas nos apoiam desde a organização, divulgação, e elas estão presentes no dia lá, tanto para acolher os atletas, como para nos auxiliar também na organização do evento. Então, bem bacana, e por isso que a ideia é realmente a gente fazer um bem para si e também ajudar o outro de uma forma de reverter o valor para as entidades. É uma questão assim, as pessoas podem, poxa, mas 5 km, tá, mas faça 3, né? É uma questão de participação, às vezes a pessoa tem algumas limitações físicas, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, pronto, estou ajudando, estou participando, né? Então, situações assim que chamam a atenção, né? A gente tem a caminhada e a gente tem as pessoas que se inscrevem para os 5 km e acabam finalizando não correndo.
acaba finalizando caminhando também. Mas a energia do dia ela é tão contagiante que a gente nunca teve pessoas que desistiram do percurso. Porque como a gente tem a cronometragem, né, as pessoas passam pelo percurso. E a gente chega com pessoas de mão dada, com pessoas um segurando o outro, com pessoas vindo para que consigam concluir o percurso no qual tinham se destinados a fazer. Então, assim, a energia do dia, por isso que eu falo, só quem está lá no evento da corrida consegue se conectar, porque é difícil descrever e realmente, assim, ó, as pessoas se desafiam e elas vão e elas fazem o percurso no qual elas estavam propostas a fazer. Uhum. Qual é a média, assim, expectativa, a idade das pessoas que participam, que viram nos anos anteriores? Então, ela é muito variável, né? A gente tem grupo de idosos que vão correr a nossa Corrida do Bem. Olha e aí a gente tem atletas a partir dos 14 anos correndo 5 km, né? Justamente vinculado ao pai. Então a gente tem pai e filho correndo junto, mãe e filho, enfim, de forma geral, correndo. E a gente tem grupos de idosos se desafiando para os 5 e se desafiando para o 10 km. Então ela é muito variada. A gente tem desde as criancinhas da maratona até os idosos que fazem inclusive 10 km. Uhum. E outras formas de divulgação, assim, vocês estão colocando em sites, como é que estão fazendo que as pessoas possam, porque as inscrições aqui serão até quando mesmo? As inscrições, é uma semana que antecede o evento, então a gente vai sempre monitorando, né, mas estima-se que no dia 29 de setembro as inscrições encerrem. Então tem um mês, hoje é 28, perfeito. Até 29, um mês. Isso. Um mês para fazer as inscrições. As inscrições, elas são feitas num único local, que é no site corridasdobem.com.br. Lá tem todas as informações, o próprio atleta, ele é responsável pela sua inscrição. Então, ele entra lá, vincula a sua modalidade, o percurso qual ele vai correr e ele mesmo finaliza a sua inscrição no site. Nós vamos auxiliar e colocar sempre, né, diariamente, constantemente daí, no próprio site daí, tá? Nós temos aí nossas redes sociais. Se vocês tiverem já algo assim, posso passar para nós também, a gente vai ajudando nessa divulgação, né? Isso é importante, né? E isso é muito importante, né? A respeito, assim, de perspectivas futuras, o que vocês estão pensando? Acrescentar mais modalidades ou expandir para outros municípios? Como é que vocês estão pensando assim? A corrida ela é muito a forma com que as pessoas vêm conosco, né? Por exemplo, a etapa de Chapecó, a gente acabou encerrando na pandemia, a gente ficou um tempo sem executar a corrida, e aí justamente pelo fato as pessoas quererem voltar conosco, querer corrida de novo, a gente acabou retornando as corridas do bem. E aí, ano passado foi o primeiro retorno dela, depois dessa pausa que a gente teve. E aí, justamente, esse foi o motivo da gente ter retornado para Chapecó em 2025. Quais são as perspectivas, né? Justamente ampliar o número de circuitos no estado. Então, em 2026, além de Chapecó, a gente vai ter mais uma etapa, assim, na nossa região, justamente para a gente conseguir acolher esses atletas que vêm conosco há muitos anos e que correm os nossos circuitos de corrida do bem. E entre a pandemia e agora, que a pandemia foi algo que desestabilizou bastante, né? Algumas atividades se fazia, depois as pessoas acabaram muitas vezes ficando mais reclusas, não voltaram. Óbvio que Chapecó aumentou a população também desses anos para cá, né? Se olharmos 2019 até agora, né? Mas como é que está? Estável? Como é que está a proporção de participantes da época? E agora? As corridas do SESI sempre tiveram um número extraordinário de atletas, né? A gente já tinha uma boa participação em 2016 até 2019. Quando a gente voltou no passado, a gente voltou com 1.103 atletas. Então, assim, as pessoas voltaram a fazer atividade física, com certeza, e ainda quem não fazia atividade física começou a fazer. Então, assim, de todo o mal da pandemia, algumas pessoas se conscientizaram da importância, então a gente tem realmente um número de pessoas expressivas que começaram a fazer atividade física, e a Corrida do Bem mostra também o quanto as pessoas estão aderindo a essa modalidade. O que é legal frisar? A maioria dos atletas da Corrida do Bem, eles não são atletas de performance, atletas de alto rendimento. A gente tem, sim, os atletas que vêm para bater meta, vêm para diminuir tempo de prova, mas a maioria dos atletas é realmente para se desafiar, a iniciar um percurso novo, a fazer uma caminhada que não fazia. Então, o movimento da Corrida do Bem, ele é um pouquinho diferente, ele não é tanto a competição, mas sim realizar uma ação para a saúde e uma ação social. Se comparássemos, né, hoje a gente está com mais atletas do que as etapas dos anos anteriores, pré-pandemia.
Quem tiver a oportunidade de prestigiar esse evento, se não como inscrito, mas né, estar lá no dia prestigiando, fica o convite, né, para que as famílias vão até a Praça Coronel Bertazzo no dia 5 de outubro. E para quem quer nos apoiar, fazendo a inscrição e apoiando as entidades beneficentes, é legal seguir o nosso site, né, do corridasdobem.com.br. Lá tem todas as informações, caso ficou alguma dúvida do que eu falei, lá estão todas as informações de inscrição, informação do evento, informação do circuito como um todo. Né? A gente vem com o lema que a maior vitória é o bem que você faz. Então, é legal convidar todos para vir fazer o bem no dia 5 de outubro. Isso, então, muito obrigado aí pela participação da Thalita, né? Nós estamos sempre de portas abertas aí, né? Especialmente esse sistema Fiesc, então já temos uma parceria interessante estabelecida, e nós, num outro momento, nós traremos aqui a Thalita, né, para falar sobre outros serviços também oferecidos, né, pelo SESI, tá? Ela fez uma pequena pincelada antes, né, serviço de vacina, então, nos falar sobre isso, né? Ela é uma instituição que está aí para prestar serviços, eu acho que para a comunidade em geral, né? Falou em serviço da indústria, não é só para quem da indústria, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam um pouquinho fechadas nisso, né? Isso mesmo. O SESI, né? O SESI como um todo, não só o SESI Chapecó, atende tanto a comunidade quanto a indústria, né? É claro que o trabalhador da indústria, ele tem algumas vantagens de utilizar o sistema. O que é lógico, o que deve ser, óbvio. Perfeito. Né? Mas a gente atende sim a comunidade em geral. As portas estão abertas, a gente sempre convida as pessoas para irem conhecer o espaço físico, a estrutura, a academia, a sala de vacina. A academia fica onde? Aqui na mesma estrutura do SESI. Aqui no centro, na avenida aqui. A academia, a sala de vacinas, o Pilates, é na Avenida Getúlio Vargas, 150N. Do lado da Marquise Imobiliária, tem a farmácia do SESI do lado. Então, realmente é um local que, logo com a nossa nova identidade visual, vai se comunicar um pouquinho mais com as pessoas que passam por ali também. Isso. Então, muito obrigado aos nossos espectadores, né, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, tá? Então também os nossos apoiadores culturais, né, lembrar o Stertz Veículos, né, SEI Colégio SEIB e também Flega Oportunitas. Então, aos nossos amigos, tenham todos um bom sábado, um bom final de semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho, Thalita. O que demorou para interromper aqui?